Olá! Nesse vídeo nós falaremos sobre o capítulo 11 do livro Ergonomia, Projeto e Produção de Tiro e Ida, que trata do tema Ergonomia do Produto. Os tópicos abordados serão adaptação ergonômica de produtos, projeto universal e usabilidade, o processo de desenvolvimento de produtos e produtos de consumo. Adaptação ergonômica de produtos. A adaptação ergonômica de produtos tem uma longa história. Os homens sempre procuraram adaptar a natureza às suas necessidades, modificando-a e criando meios artificiais quando ela não lhe fosse conveniente. O homem pré-histórico fabricava armas de pedra lascada há milhões de anos, adaptando-as à anatomia de suas mãos. Esse produto primitivo foi aperfeiçoado 500 mil anos depois para transformar-se em machadinho, adicionando um cabo de forma lisa e arredondada que se ajustava confortavelmente à mão. Os povos primitivos que fabricavam arcos, flechas e tacapes de alguma forma já usavam as medidas antropométricas, provavelmente testando-as no seu próprio corpo. A ergonomia evoluiu muito durante a segunda metade do século XX, passando a abordar problemas cada vez mais amplos de forma integrada e interdisciplinar. No início, ela estudava apenas uma parte do produto. Depois, passou a estudar os produtos inteiros, de forma mais integrada, nos sistemas homem-máquina. E hoje, estuda o produto como componente de sistemas maiores e mais complexos. Essa evolução divide-se basicamente em 3 fases. A primeira fase compreende o período antes, durante a Segunda Guerra Mundial até a década de 50. Os precursores da ergonomia estavam preocupados em melhorar o relacionamento entre homem e máquina, tornando os mostradores mais visíveis e os nomes mais fáceis de operar. Além disso, como consequência de desenvolvimentos da área de fisiologia do trabalho, preocupavam-se em reduzir a carga física do trabalho e os fatores de sobrecarga fisiológica, como temperatura ambiental e ruídos. A bem dizer, aqueles especialistas ainda não faziam parte da equipe de projeto do produto. Eles atuavam como consultores para solucionar problemas específicos e esporádicos quando eram chamados. Isso acontecia geralmente em casos emergenciais ou grandes fontes de erro relacionados à relação homem-máquina. A segunda fase é a ergonomia de sistemas. Ela ocorreu principalmente durante as décadas de 50 e 60 e foi caracterizada por uma ampliação da visão ergonômica. Diversos aspectos do projeto, que eram resolvidos apenas tecnicamente, foram identificados como fontes de problemas ergonômicos e que, portanto, deveriam merecer análises mais cuidadosas. Assim, as variáveis relativas ao desempenho humano foram gradativamente incluídas em um contexto mais amplo de análise, vinculando-as com a função do sistema a ser desenvolvido. Portanto, não era mais uma questão de melhorar apenas os controles e mostradores, mas saber qual era a função do homem no sistema. Dessa forma, a ergonomia desenvolveu uma metodologia para atuar no desenvolvimento de sistemas, construindo um modelo de sistema homem-máquina. Apesar dessa evolução, esse sistema era visto quase sempre como uma unidade isolada de produção, como um posto de trabalho, nem sempre integrado ao sistema produtivo como um todo. Por fim, com o crescente reconhecimento da importância da ergonomia nas empresas, sobretudo a partir da década de 70, ela passou cada vez mais a figurar formalmente no organograma das empresas. Assim, aquilo que antes era um trabalho ocasional ou esporádico
passou a ser uma atividade permanente dentro da empresa. Os ergonomistas passaram a se integrar às equipes junto a outros especialistas, participando da concepção de novos sistemas desde a fase inicial. Esse novo tipo de abordagem passou a ser conhecido também como macroergonomia, e ela passa a integrar a ergonomia no contexto do projeto e gerência de organizações, conhecidas hoje pela sigla em inglês ODAM. Características desejáveis dos produtos. Do ponto de vista ergonômico, todos os produtos, sejam eles grandes, pequenos, simples ou complexos, têm como fim satisfazer certas necessidades humanas. E dessa forma, de maneira direta ou indireta, ele entra em contato com o homem. Então, para que esses produtos funcionem bem em suas interações com seus usuários ou consumidores, eles devem ter algumas características básicas, como qualidade técnica, que é a parte que faz funcionar o produto do ponto de vista mecânico, elétrico, eletrônico ou químico, transformando uma forma de energia em outra ou realizando operações como dobra, corte, solda e outras. Dentro da qualidade técnica, deve-se considerar a eficiência com que o produto executa a função, o rendimento na conversão de energia, a ausência de ruídos e vibrações, a facilidade de limpeza e manutenção e assim por diante. A qualidade ergonômica do produto é a que garante a boa interação do produto com o usuário. Inclui facilidade de manuseio, adaptação antropométrica, fornecimento claro de informações, facilidade de navegação, compatibilidade de movimentos e demais itens de conforto e segurança. E por fim, a qualidade estética, que é a que proporciona prazer ao consumidor. Ela envolve a combinação de formas, cores, materiais, texturas, acabamentos e movimentos que tornam um produto atrativo ao consumidor. Bens de capital e bens de consumo. Existem diversas classificações de produto. Eles podem ser classificados quanto ao nível de tecnologia, tipo de tração e assim por diante. Uma classificação bastante difundida é quanto ao usuário, em termos de bens de capital e bens de consumo. Os bens de capital são aqueles usados pelas empresas em algum tipo de atividade produtiva. Por exemplo, máquinas e equipamentos como prensas, tornos e fresas. Geralmente são adquiridos pelas empresas e operados por trabalhadores especialmente treinados, além de terem à sua volta várias pessoas que os apoiam no funcionamento, como ferramenteiros, analistas de trabalho e técnicos de manutenção. Eles dificilmente são usados de forma diferente daquela que foi prevista pelo fabricante ou programada pela empresa. A qualidade técnica é predominante no projeto desse tipo de produto, e a renovação é ditada principalmente pelos avanços tecnológicos. Já os bens de consumo são aqueles usados por indivíduos, geralmente no âmbito doméstico. O uso e a manutenção não é tão regular quanto a dos bens de capital. Exemplos desses produtos são eletrodomésticos, móveis, brinquedos. Muitas vezes esses produtos são usados de forma errada por pessoas que não foram treinadas para sua operação e manutenção. Inclui-se entre seus usuários as crianças, pessoas idosas, portadores de deficiência, que não têm força ou habilidade motora dos adultos normais. Portanto, esses bens estão sujeitos a uso mais irregular, menos sistemático, inclusive
a usos que não foram previstos pelo fabricante. As principais diferenças entre os bens de capital e os bens de consumo estão na tabela seguinte. Podemos observar, na prática, que muitos produtos poderiam ser incluídos nas duas classes. Por exemplo, o mesmo tipo de mesa e computador podem ser usados para uma empresa, para atividades profissionais ou no lar, onde estudantes os usam como instrumento didático. Contudo, essa classificação ajuda o projetista a definir as principais características do produto. Os produtos que se destinam ao uso tanto profissional como doméstico deveriam reunir as características dos bens de capital e bens de consumo. Projeto universal e usabilidade. O projeto universal preocupa-se em dotar o produto ou ambiente com as características que facilitem o seu uso pela maioria das pessoas, incluindo certas minorias, como canhotos, idosos e portadores de deficiências físicas. Ele parte do princípio de que é mais barato desenvolver esse tipo de produto desde o início do que produzir aparatos especiais para as minorias. Isso é válido principalmente no caso da produção seriada em larga escala. Assim, o projeto deve permitir mudanças ou substituição de suas características para acomodar diferentes usuários e formas de utilização. Contudo, observa-se certa inadequação no uso do termo universal, devido ao fato de não existir um projeto que abarque irrestritamente todos os usuários. O projeto universal adota certos princípios que podem ser aplicados tanto na avaliação dos produtos existentes, como para orientar o desenvolvimento de novos produtos e ambientes. De acordo com Nu, 1993, são os seguintes princípios: uso equitativo. O produto deve ter dimensões, ajustes e acessórios que permitam atender ao maior número possível de usuários. Flexibilidade no uso. O projeto deve acomodar uma ampla gama de habilidades e preferências individuais, de modo a possibilitar o uso aos destros e canhotos, facilitar o uso preciso e exato a todos os usuários, possibilitar a escolha do modo de usar, adaptar-se às forças e ritmos próprios de cada usuário. Uso simples e intuitivo. O produto deve ser facilmente entendido, sem depender de conhecimentos especializados, problemas de linguagem ou nível de atenção momentâneo. Para simplificar o produto, deve-se eliminar a complexidade desnecessária, ser consistente com os estereótipos, expectativas e intuição dos usuários, acomodar uma vasta gama de problemas de linguagem ou diferenças culturais, hierarquizar as informações de acordo com sua importância, gerar informações de realimentação o mais rápido possível durante e após o uso. Informação perceptível. As informações devem ser efetivamente comunicadas aos usuários, sem depender de habilidades especiais dos mesmos, mesmo sob condições ambientais adversas. Tolerância ao erro. O projeto deve minimizar os riscos e as consequências adversas das ações involuntárias ou acidentais. Por isso, deve-se reduzir a sensibilidade exagerada dos controles, arranjar controles de forma lógica, isolar ou proteger aqueles produtos perigosos, desencorajar ações inseguras em tarefas que exijam habilidades e vigilância, entre outros.
Redução do gasto energético. O projeto deve evitar superdimensionamentos desnecessários, que levem a maiores gastos energéticos. Sempre que possível, o corpo e os membros do usuário devem ser mantidos na posição neutra, livre de estresses. E, por fim, espaço apropriado. O dimensionamento das máquinas, equipamentos e espaços de trabalho deve ser apropriado para acesso, alcance e manipulação, independente do tamanho do usuário, de sua postura e mobilidade. Usabilidade. A usabilidade é um neologismo traduzido do inglês usability, e significa facilidade e comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico como no profissional. Os produtos devem ser amigáveis, fáceis de entender, fáceis de operar e pouco sensíveis ao erro. De acordo com Jordan, 1998, existem alguns princípios para melhorar a usabilidade dos produtos. Evidência. A solução formal do produto deve indicar claramente a sua função e o modo de operação. Por exemplo, a porta de vidro de um edifício público deve ter uma clara indicação se para abri-la deve ser empurrada ou puxada. Consistência. As operações semelhantes devem ser realizadas de forma semelhante. Isso permite ao usuário fazer uma transferência positiva de uma experiência anteriormente adquirida em outras tarefas semelhantes. Por exemplo, pessoas estão acostumadas a abrir portas de casa e do carro. Ao deparar-se com um novo produto que tem uma porta, naturalmente eles vão tentar abri-la. Capacidade. O usuário possui determinadas capacidades para cada função que devem ser respeitadas. Essas capacidades não devem ser ultrapassadas. Por exemplo, para dirigir um automóvel, as duas mãos ficam ocupadas com o volante. Então, as outras funções devem ser desenvolvidas com o pé. Compatibilidade. O atendimento às expectativas do usuário melhora a compatibilidade. Essas expectativas dependem de fatores fisiológicos, culturais e experiências anteriores, além dos estereótipos populares. Por exemplo, em muitas culturas, a cor vermelha está associada com perigo ou proibição, em oposição ao verde, que significa segurança ou liberação de um procedimento, assim como acontece nos sinais de trânsito. Prevenção e correção de erros. Os produtos devem impedir os procedimentos errados. Se estes ocorrerem, devem permitir uma correção fácil e rápida. É o exemplo do teclado do computador. Se você comete um erro de digitação, você tem a opção de apagar aquele erro com a tecla Backspace. Realimentação. Os produtos devem dar um retorno aos usuários sobre os resultados de sua ação. Isso pode ser, por exemplo, um bip indicando que um comando foi acionado. Em ligações telefônicas, por exemplo, tem um ruído típico para a chamada e um ruído para finalizar a ligação. A usabilidade dos produtos pode ser melhorada aplicando-se os principais conceitos apresentados anteriormente. Entretanto, essas medidas recaem em dois tipos de características: físicas e cognitivas. A usabilidade pode ser melhorada com a alteração de algumas características físicas do produto, como pesos, dimensões, formas, resistência e outras. Já as características cognitivas referem-se aos conhecimentos do usuário
sobre o modo de usar o produto, baseando-se em suas experiências anteriores. As características físicas assemelham-se ao hardware, e as cognitivas podem ser consideradas como softwares. Para a elaboração das características físicas, faz-se um levantamento antropométrico do grupo de usuários. Da mesma forma, para as características cognitivas, deve-se fazer um levantamento do repertório desse grupo. Isso inclui, por exemplo, o que eles conhecem sobre o produto e como estão acostumados a usá-lo. O processo de desenvolvimento de produtos. O processo de desenvolvimento de produtos é muito variável, dependendo do tipo de produto e da organização da empresa. Algumas empresas enfatizam características técnicas, enquanto outras priorizam características ergonômicas ou estéticas. E há ainda aquelas que estão mais preocupadas em reduzir o custo, mesmo que isso sacrifique a qualidade do produto. E ainda existem aquelas empresas que simplesmente copiam os produtos das outras, sem ao menos saber por que eles têm determinadas características. Os especialistas em ergonomia geralmente responsabilizam-se pelas seguintes atividades no processo de desenvolvimento de um produto: analisar e descrever as tarefas características dos usuários do sistema, elaborar propostas para interfaces e alternativas para melhorar a usabilidade, contribuir para avaliar o produto do ponto de vista ergonômico, tanto do hardware como do software. Dessa forma, a contribuição do ergonomista inicia-se com a definição das especificações do produto e prossegue durante todas as etapas do desenvolvimento, chegando até a etapa final, de avaliação do produto em uso, como podemos ver melhor nessa tabela. Por exemplo, na etapa de definição, a ergonomia está presente no exame do perfil do usuário e análise dos requisitos do produto. No desenvolvimento, o ergonomista analisa tarefas, atividades e analisa a interface. No detalhamento, acompanha os detalhamentos. Na avaliação, testa a interface com o usuário. E, como já dito antes, quando o produto está em uso, ele realiza estudos de campo junto ao usuário e consumidor. Desenvolvimento de produtos na empresa. Algumas empresas que têm atividades contínuas de desenvolvimento de produtos já empregam ergonomistas como membros permanentes de suas equipes. A participação da ergonomia ocorre em 4 tipos de atividade, de acordo com McClelland and Brigham, 1990. Usuário. Conhecimento do perfil do usuário, de suas necessidades e valores. Isso é fundamental para definir as características consideradas úteis e na formação dos critérios de usabilidade. Utilidade do produto. Um produto útil é aquele que executa as funções ou tarefas que o consumidor precisa. Uma análise das necessidades do usuário leva à descrição de um conjunto de tarefas a serem realizadas com o uso do produto. Interface com o usuário. A análise da interface focaliza a atenção sobre o usuário, interagindo com o produto, procurando respostas para as seguintes perguntas: o produto comunica o quê? Qual a utilidade do produto?
como ele comunica, como se usa o produto e a usabilidade. A usabilidade formula certas metas de desempenho para o produto. Essas metas são usadas durante o desenvolvimento do projeto para a formulação de alternativas. São usadas posteriormente para avaliar o projeto da interface e realizar testes de usabilidade em protótipos. Produtos de consumo. Os produtos de consumo ou bens de consumo movimentam grande parte da economia mundial. Eles se classificam em perecíveis, que são os alimentos e bebidas, e duráveis, eletrodomésticos e móveis. Aqui, nós vamos tratar apenas dos bens duráveis. Consulta aos clientes. Consultar os clientes significa ouvir os usuários ou consumidores do produto para se descobrir as características que eles consideram desejáveis. Isso não é feito apenas de uma forma esporádica, muito pelo contrário. Consultar os usuários é um processo sistemático e é considerado uma das etapas obrigatórias no desenvolvimento de produtos. É uma forma segura de reduzir os riscos no lançamento de novos produtos. Na cadeia de produção, distribuição e consumo, descarte e reciclagem, pode haver vários tipos de clientes. E clientes podem ser entendidos de várias maneiras. Geralmente, quem compra da empresa industrial são os atacadistas, distribuidores e outros intermediários, e não os usuários finais do produto. Assim como no caso das crianças, em que o adulto é responsável pela compra do produto que a criança irá usar. Nesses casos, quando há dicotomia entre quem decide e quem usa, é importante consultar os dois segmentos, pois cada um pode valorizar aspectos diferentes dos produtos. O desenvolvimento participativo é aquele feito com consulta sistemática aos usuários potenciais do produto. Algumas empresas mantêm o cadastro daqueles clientes, usuários ou distribuidores considerados os mais observadores, exigentes e críticos. O levantamento das informações é feito com entrevistas ou questionários e pode ser complementado com dois tipos de atividades: a observação in loco, que é feita com o cliente usando o produto em condições reais. Ela é importante para se registrar as posturas corporais, movimentos e forças na interação com o produto. Com isso, identifica-se as possíveis fontes de erros, fadigas e acidentes, além de identificar também as características de decepção do produto. Por exemplo, um posto de trabalho que não permite a acomodação das pernas na posição sentada e a pessoa é obrigada a adotar uma posição contorcida. Para eliminar essas características de decepção, o posto de trabalho deve ser redesenhado para criar o espaço de acomodação das pernas ou projetar um modelo ajustável. E o grupo de foco, que é constituído de 6 a 10 pessoas que emitem opiniões e comentários sobre o uso de produtos. De preferência, um usuário faz uso simulado do produto que se quer analisar, de forma mais realista possível. No caso de um eletrodoméstico, deve ser feito em um ambiente de cozinha. A discussão pode ser livre ou orientada com perguntas do tipo: como se pode facilitar a limpeza do produto? A pega é confiável? Todas essas técnicas visam levantar informações para orientar o desenvolvimento do produto. Contudo, por questões técnicas ou econômicas, talvez o projetista não consiga implementar
todas as sugestões apresentadas. Pesquisa das características do produto. Os levantamentos sugeridos na seção anterior devem ser feitos de forma organizada, para que produzam informações úteis ao projeto. IDA sugere o seguinte procedimento. Primeiro, faça uma pesquisa inicial sobre as características do produto consideradas mais importantes pelos consumidores. Em seguida, faça uma pesquisa sobre a importância relativa de cada uma dessas características. Por exemplo, você pode atribuir uma escala de 1 a 5, de pouco a muito importante, para cada uma das características e levantar através de questionários. Então, estabelece-se um ranking. Por fim, você estabelece um fator multiplicativo proporcional aos pontos obtidos em cada uma das características. Não necessariamente o multiplicador deve fazer correspondência ao número de pontos obtido por cada característica. Isso deve ser avaliado de acordo com o objetivo do projeto e a metodologia específica de cada pesquisador. E, por último, constrói-se um novo questionário de avaliação dos produtos como um todo. Este questionário é passado novamente a um grupo de pessoas para fazer as respectivas avaliações. O resultado desse questionário serve para comparar diversos produtos entre si, indicando as características fortes de cada um deles. Avaliação dos produtos. A avaliação de produtos visa determinar as suas qualidades técnicas, estéticas e de usabilidade. Existem vários tipos de critérios para avaliar os produtos. Contudo, geralmente podem ser classificados em 3 aspectos. O aspecto técnico, que nesse aspecto os produtos são avaliados quanto às suas características físicas, como dimensões, peso, dureza, resistência, estabilidade e durabilidade. Já no aspecto da usabilidade, ocupa-se da interface homem-máquina, avaliando o desempenho homem-máquina-tarefa, tais como as posturas corporais, localização de estresses, dores, índice de erros, acidentes e conforto. E o aspecto da estética, que avalia os aspectos sensoriais, emocionais, sociais e culturais que influenciam no grau de aceitação e prazer proporcionado pelos produtos. Aspectos legislativos e normativos. Diversos países do mundo elaboraram legislações para regular as relações de consumo, como o Consumer Protection Act de 1987 na Inglaterra e o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, criado em 1990. Esses instrumentos responsabilizam o fornecedor do produto ou serviço pelo mau funcionamento ou defeitos dos objetos comercializados. No Brasil, em relação aos produtos de consumo, esses processos ainda estão se iniciando. Por exemplo, o setor imobiliário já tem normas técnicas sobre dimensionamentos e ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade de imóveis, como cadeiras e mesas de trabalho. No entanto, ainda não é institucionalizada a testagem e avaliação desses produtos quanto às características estéticas e de usabilidade. Observa-se que nem todos os produtos que apresentam conformidade às normas técnicas podem ser considerados de boa qualidade.
sob o ponto de vista da usabilidade e da estética. Isso ocorre porque as normas geralmente só apresentam recomendações sobre aspectos técnicos do produto. Na área da ergonomia, aqui no Brasil, existe a norma regulamentadora NR17, Ergonomia, do Ministério do Trabalho, que é de 1990. Entretanto, ela apresenta apenas recomendações genéricas para serem usadas na fiscalização das condições de trabalho e é pouco eficaz para orientar o trabalho de projetos de produtos. De forma resumida, esses foram os principais tópicos abordados no capítulo 11 do livro Ergonomia, Projeto e Produção de Itiro e Ida. Para uma compreensão mais aprofundada e leitura de tópicos adicionais, recomendamos que seja lido o capítulo na íntegra, assim como os outros capítulos do livro, para obtenção de uma base conceitual maior e consequente absorção do conteúdo desse capítulo. Além disso, há outros vídeos no canal falando sobre os demais capítulos do livro. Obrigado pela atenção.